Queridos, a gente começa hoje um novo ciclo aí de estudos. Eu não sei se os irmãos lembram, a gente tem basicamente 4 eixos aí de aulas. A gente tem estudado um dos eixos, os livros do Antigo Testamento, outro, os livros do Novo Testamento, temas de teologia e vida cristã. E a gente tem alternado sempre um tema de cada um desses eixos aí. E a gente terminou o tema Comunhão Cristã domingo passado e hoje começa assunto novo. Assunto novo do eixo dos livros bíblicos, né, de panorama bíblico. E a gente começa o que seria aí na Bíblia hebraica a seção bíblica dos Neviim. Essa terminologia não é exatamente aquela que a gente está acostumada, né? Não é bem a divisão que a gente faz, mas há algumas razões práticas, algumas razões aí também didáticas para a gente ter adotado esse formato de divisão. A gente já falou um pouco sobre isso lá no módulo de introdução à Bíblia. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 grandes porções. A primeira delas, o Pentateuco, que a gente já percorreu anteriormente. A segunda dela são os Neviim, é a porção que a gente vai passar a percorrer agora. E a terceira, que vai ser a última, depois de percorrer aí o ciclo dos outros eixos, a gente volta para ele, são os chamados Ketuvim. O Pentateuco corresponde à Torá judaica, são os 5 livros aí de autoria imputada a Moisés. Os Neviim já trazem um pouquinho mais de dificuldade, porque Pentateuco, Torá, para a gente vão ser os mesmos livros, problema nenhum. Os Neviim já trazem aí uma dificuldade. Neviim significa profetas, portanto, a gente está aí numa porção da Bíblia que para os hebreus chamava profetas. E boa parte desses livros vão ser aqueles que a gente chama de livros históricos. A gente usa uma divisão diferente. Normalmente a gente fala Pentateuco, livros históricos, livros proféticos e livros poéticos. Para os judeus era um pouquinho diferente. Então, a gente vai explicar aí essa diferença, explicar que livro que está no grupo, que livro dos nossos históricos estão nesse grupo, que livros estão em outros grupos, mas a gente já chega lá. Primeiro dado aí, primeiro aspecto interessante dessa questão da divisão em 3 partes da Bíblia hebraica, está lá em Lucas capítulo 24, verso 44. Se vocês puderem abrir, é uma frasezinha rápida, é Jesus falando sobre o seu ministério, e ele diz o seguinte, lá nesse versículo. Lucas 24, verso 44. Isso já é o Jesus ressurreto falando, tá? E ele diz o seguinte, Jesus disse, foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebam que Jesus está dividindo ou descrevendo a Bíblia hebraica por meio de 3 seções. Os livros de Moisés, os profetas e os salmos. Os salmos, na verdade, é o maior livro do terceiro grupo sobre o qual a gente vai falar mais para frente, os Ketuvim. Tá? Então, Jesus está basicamente chancelando ou reforçando essa concepção da divisão em 3 partes da Bíblia hebraica. Inclusive, se vocês ouvirem alguma vez a expressão Tanakh, não se surpreendam. Tanakh basicamente significa Bíblia hebraica. É o Ta, né, como a gente fala de Torá, o Na dos Neviim e o K, normalmente escreve K e H, se refere aos Ketuvim. Então você pega a primeira letra de cada uma dessas partes e formou aí a expressão Tanakh, que é a Bíblia hebraica. O interessante é que Jesus
Se referindo à Bíblia hebraica como a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ele está dando a entender, isso significa, isso traz para a gente a percepção de que na época de Jesus o cânon da Bíblia hebraica já estava, digamos assim, consolidado como essas 3 porções que correspondem aos livros que a gente tem no Antigo Testamento, apenas ordenados de outra forma. Tranquilo? Joia. Vamos para as dificuldades aqui. A primeira delas, o nome profetas. O que significa profetas, a palavra profetas? A expressão profetas, ela está muito ligada aí na nossa mente contemporânea à ideia de profecia enquanto revelação do futuro. As coisas que ainda vão acontecer, as coisas que vão se passar no futuro, as coisas que ainda não se passaram. A gente tem muito essa ideia em relação à expressão profeta e profecia. Isso não está totalmente errado, mas isso é apenas uma parte daquilo que significa profecia. A seção profetas aí que a gente tem na Bíblia hebraica, ela se refere à revelação de Deus por pessoas determinadas que traduziam a sua mensagem à população. Deus falava às pessoas escolhidas, ou seja, esses profetas, de alguma forma, e essas pessoas, como intermediários, como mediadores da revelação de Deus a eles, externavam essas mensagens à população em linguagem compreensível a todos eles, no idioma deles, da forma que seria compreendida pelas pessoas. Isso traz aí uma certa mudança de forma de Deus se comunicar com as pessoas. No Pentateuco, normalmente, ele se comunicava diretamente com elas, se comunicava diretamente com Moisés, se comunicava diretamente com Josué, conversou com Abraão de forma direta. Isso começa a mudar aí nesse momento posterior à aliança e corresponde exatamente aí à época dos profetas. Então, o profeta não é apenas aquele que vai falar o futuro. Aliás, às vezes é uma parte, tem profeta que basicamente não vai revelar nada sobre o futuro, mas vai anunciar a mensagem de Deus para uma população de forma compreensível. Essa é a ideia central aí de profecia. Com isso em mente, a gente vai agora comparar essa versão do que são os Neviim, ou seja, os profetas, em relação à nossa Bíblia atual. Lembrando que a gente tem o hábito de, como eu já disse, dividir a nossa Bíblia em livros do Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Tá? A gente normalmente tem essas 4 categorias que a gente usa, são diferentes, e a gente vai ver que em algumas coisas elas se sobrepõem, em outras elas destoam. Vamos abrir as nossas Bíblias no índice. Quer dizer, né? Quem está com Bíblia digital vai ter que abrir ali na página do aplicativo que tem os livros. Ok, está certo. Bom, gente, então oficialmente está assim no grupo da igreja a aula de hoje. Vamos lá. A Bíblia da gente começa lá, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ok, até aí, Pentateuco. Aí a gente vai ter uma porção grande que vai começar lá em Josué e vai terminar em Neemias, que são o que a gente chama de livros históricos. O que esses livros vão contar? Eles vão contar a história do povo de Israel, desde eles ocuparem a terra, Canaã, até o estabelecimento da monarquia, vai contar o desenvolver dos reinados dos reis do norte e do sul, né, depois da divisão, e chega aí até o período do exílio. Na verdade, eu tirei Esther dessa história, mas não, Esther está nessa grande porção. A partir daí, a gente tem de Jó até o Cântico dos Cânticos, os livros proféticos e de sabedoria. E a partir daí, Isaías até Malaquias, aquilo que a gente chama de profetas.
Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas maiores, e de Oséias até Malaquias, os profetas menores. Ok? Essa é a nossa divisão de hoje. Na Bíblia hebraica é um pouquinho diferente. Pentateuco, ok, está tudo certo, igualzinho. Aí começa Josué, Juízes, Ruth não está nos Neviim, tá? Não está nos profetas. Samuel, que são 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, e esses são os Neviim. Crônicas vai estar na 3ª porção, que vão ser os Ketuvim. Ruth vai estar nos Ketuvim. Daniel, que para a gente é um profeta maior, vai estar nos Ketuvim. Lamentações de Jeremias, que está grudado em Jeremias aí para a gente, vai estar também nos Ketuvim, na 3ª porção da Bíblia hebraica. E, acho que eu não esqueci de ninguém. E Crônicas. Crônicas também não está nos livros aí, nos Neviim. Ou seja, a gente tem um livro histórico que está junto com os escritos. Vai estar lá junto com a porção de Salmos, Provérbios. A gente tem os 2 livros de Crônicas, né? A gente tem o livro de Esther, que é bastante histórico para a gente. Então, assim, as coisas não se encaixam exatamente. A gente não tem como falar, olha, os profetas vão ser os livros históricos. Não é bem assim, tá? Deixar daí a diferença, isso vai estar certinho na aula, aí no papelzinho da aula, no PDF da aula. Eu só cometi um erro, para quem está com a versão impressa, um erro não, eu omiti aqui, mas no PDF está certo. Eu indiquei alguns livros que hoje a gente entende como proféticos ou históricos. Eu coloquei o nome de todos eles: Ruth, Esther, Esdras, Neemias, Crônicas, Lamentações e Daniel. Esse grupo de livros está nos Ketuvim, mas eu falei apenas que seriam livros que a gente entende como históricos. Isso não é bem assim. Na verdade, Daniel e Lamentações estão agrupados para a gente entre os profetas. Para que isso tudo? Só para provar, só para demonstrar e indicar para vocês que é um pouco diferente. A ideia aqui é agrupar conforme a natureza da mensagem trazida. Isso vai coincidir bastante com o que são os nossos livros históricos, mas não exatamente. Tudo bem, a gente já vai voltar para essa questão de história aí para o povo hebreu, mas tudo bem com isso. Então, basicamente, as divisões, a diferença de divisão entre os livros que a gente usa, a divisão que a gente faz, e a divisão que a Bíblia hebraica traz. Vamos lá. Os profetas. Vamos entrar então aí no assunto da aula, vamos passar a introdução, a gente já olhou nossa Bíblia, já separou o que dos nossos, na ordem de livros aqui, vai estar num grupo, o que vai estar no outro. Às vezes isso não é tão intuitivo, mas vamos lá. Os profetas. Vamos finalmente aí entrar nessa categoria. A gente vai ter 2 grandes grupos de livros nos Neviim, ou seja, nos profetas. Os primeiros são aqueles chamados profetas anteriores. É o que mais vai parecer aí com o que a gente falou sobre livros históricos. Eles vão compreender o período que vai desde Josué até a libertação de Joaquim. Isso vai dar aí um total de cerca de 7 séculos, indo da entrada em Canaã até o exílio. Eles trazem narrativas de eventos históricos, falam sobre o estabelecimento da monarquia, comportamento dos reis aí desse período, o que aconteceu com Israel enquanto país, a divisão em 2 reinos, os países que atacaram Israel, toda a parte aí de Davi vai ser contada nesse período, nesses livros, até o retorno do exílio. Isso até
Isso vai compreender, então, aí, como eu disse, 7 séculos e vão corresponder mais ou menos aos nossos livros de Josué, Juízes, aos nossos livros não, também eram os deles, mas aos históricos de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Tá? Lembrando, Crônicas aparece depois aí na divisão da Bíblia hebraica. E a gente tem o grupo dos chamados profetas posteriores, que às vezes a gente tende a achar que vão ser os profetas menores, mas não é bem isso. As coisas não batem totalmente, apesar deles estarem todos aqui nessa lista, mas são narrativas já não mais tanto daquilo que pode ser chamada a história de Israel, mas basicamente são agrupados pelas mensagens desses profetas que dão nome aos livros. Mensagens diferentes, trazidas em contextos, ou seja, locais e épocas diferentes, com destinatários diferentes e, às vezes, não muito bem interconectados entre si. A gente já vai falar um pouquinho sobre Jonas, que é um composto distoante aí, mas só para a gente deixar claro aí, talvez seja aquilo que é mais importante na aula de hoje, a questão da história para o povo de Israel. Como a gente entende a história hoje? Vai de uma forma bem simplista, fatos que se seguem em contextos diferentes ao longo do tempo. A gente vai buscar fatos ao longo do tempo, tá? A narrativa deles de forma mais ou menos organizada e o mais fiel possível à realidade. Lembrando que fidelidade à realidade é algo muito difícil de se atingir, mas ok. Essa preocupação dos judeus, essa preocupação do povo de Deus, contar os fatos como se deram, é isso que eles, essa preocupação, é isso que está na mente deles, é isso que eles estão querendo transmitir para as outras gerações, é isso. Na verdade, não. E isso tem muito a ver com a mente da época e o fato da gente chamar alguns livros de histórico que eles chamam de os profetas demonstra como a nossa mentalidade é muito dissonante da mentalidade do autor bíblico. Sim, muito da narrativa que a gente vai chamar de histórica está no livro dos profetas. Só que se eles contam história, é aquilo que a gente vai chamar de história teológica. Ao contrário da nossa mente aí, século XXI, na verdade século XIX, XX, XXI, os povos do Antigo Oriente Próximo, dentre os quais está aí o povo de Israel, tinham uma noção bastante sobrenatural daquilo que a gente vai chamar da máquina histórica. Tá? As coisas aconteciam porque os deuses estavam operando. Os acontecimentos tinham as suas relações de causa e efeito concretas no mundo dos fatos aí, mas eles decorriam do mover e das disputas entre deuses. Por exemplo, quando havia uma guerra entre dois povos, tá? Um povo seguia o deus X, o outro povo seguia o deus Y. Aquela guerra, por um lado, ela era definida pelas realizações militares do exército do povo X e do povo Y. Ok, eles não ignoravam isso. Todavia, para eles, por trás desse conflito entre poderes militares, entre exércitos, entre líderes, havia um combate entre deuses. Em cada conflito, por exemplo, desse período, havia, na mentalidade das pessoas que viviam nesse período, um conflito entre deuses. Vocês estão brigando por território? Estão. Só que, na verdade, dois deuses, ou dois grupos de deuses, estão brigando para decidir quem é mais poderoso. Essa era a ideia por trás de qualquer conflito, de qualquer realidade natural. Um mundo sobrenatural. E é muito frequente, isso quem vai
trazer aí para a gente, principalmente o John Walton, havia uma forma de ver a vida num ciclo de recorrência. As coisas aconteciam e tornariam a acontecer e aconteceriam novamente, porque havia esse permanente combate e embate entre forças sobrenaturais que jamais se estabilizavam, jamais se estabilizariam. E guerra após guerra, fato histórico após fato histórico, desenvolvimento de povo depois de desenvolvimento de povo, a gente teria esse ciclo de recorrência impossível de ser estabilizado. Por trás de tudo isso está a ideia desse desnivelamento e combate entre deuses. Tudo bem? Joia. O povo de Israel também tinha essa visão sobrenatural do mover da máquina histórica. Tá? A diferença é que o Deus de Israel, Javé, se apresenta como um Deus de atributos imutáveis, um Deus que é sobre todo outro Deus, colocando aí, pedindo licença aí para a gente não tratar dessa ideia, desse conceito hoje, tá? De qualquer forma, um Deus que é soberano, as coisas vão acontecer do jeito que Ele quer. Está tendo combate de deuses? Essa é uma outra questão, mas o fato é que quem vai decidir sobre isso, no final vai acontecer, vai prevalecer a vontade de Javé. Consequentemente, vocês observaram que eu falei que não havia uma estabilidade possível na máquina histórica, porque estava tendo permanentemente combates entre deuses diferentes, na forma, na cosmovisão aí dos povos do Antigo Oriente Próximo. Agora, em Israel, isso é diferente. Agora, na verdade, usei mal a expressão, eu não estou me referindo a tempo, estou me referindo a um povo. Para Israel é diferente. Eles têm um Deus estável e um Deus que pode todas as coisas, está acima de todos os outros povos. E um Deus que manobra a história de forma a se relacionar com o ser humano, coisa que os outros deuses não faziam. Os outros deuses interagiam com o ser humano por meio de rituais. O Deus de Israel, Javé, se relaciona com o ser humano em termos verbais. Ele comunica as suas intenções, comunica aquilo que ele quer fazer, ele comunica onde ele vai chegar, e ele, inclusive, de certa forma, se autolimita ao colocar termos de convívio com o ser humano. Isso a gente vai encontrar nas alianças. Javé, imutável que é, anuncia ao povo escolhido por ele: eu vou me comportar assim com vocês quando vocês forem fiéis a mim, e vou me comportar diferente com vocês quando vocês não forem. Isso é totalmente diferente da mentalidade dos outros povos. Para a gente não ter dúvida sobre isso, eu separei uma passagem que eu gosto demais. Aquelas passagens meio obscuras que a gente encontra na Bíblia da gente, está lá no livro de Josué. Vamos abrir. Para a gente entender. Eu até vou dar um spoiler aqui de algo que eu vou falar daqui a pouco, mas é importante a gente ter essa dimensão de como Javé governa o mundo de uma forma diferente. Consequentemente, a história para os hebreus é vista de uma forma diferente. Está lá em Josué, capítulo 5, finalzinho do capítulo. Na verdade, é um capítulo curto, mas eu vou ler a partir do versículo 13, tá? Josué, capítulo 5. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Alguém tem uma outra tradução para esse homem em pé que empunhava uma espada? Está assim mesmo para todo mundo? Tá, não, nada assim diferente substancialmente. Beleza. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Gente, essa passagem ela tem significados em vários níveis, tá? Eu quero destacar um para os propósitos da aula de hoje. A história teológica contada aí nos livros dos profetas, ela não busca relatar eventos históricos sob um ponto de vista natural apenas. Primeira coisa que ela não busca fazer, tá? Não está preocupada em contar apenas os fatos que ocorreram da melhor forma possível, não é só isso. A história teológica contada na Bíblia hebraica também não se confunde com muito do que era feito como história naquele período, que era exaltar os reis, os poderosos, os líderes militares de um povo. Não é incomum a gente pegar o que sobrou de algum texto histórico de algum período aí da antiguidade e observar que há um objetivo por trás, que é exaltar aquela dinastia, exaltar aquele rei, ignorando fatos que são desagradáveis. Se o rei sofreu derrotas militares em seguida, mas no final venceu uma determinada guerra, vai ser totalmente ignorado o fato dele ter perdido várias batalhas e ter perdido o território, e terem morrido soldados. Isso vai ser, vamos dizer, quase que escondido da história, porque não é esse o objetivo. O objetivo é o elogio àquelas pessoas. Isso também não é o formato de história teológica que a gente encontra na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica. O que a gente encontra aqui é um Deus operando na vida das pessoas. Eu acho muito sintomática essa passagem do livro de Josué, porque logo antes a gente vê Deus falando com Josué, falando que realmente aquela era a instrução para Josué: tomar Jericó, dar prosseguimento aí na campanha de ocupação de Canaã. E Josué sabia que Deus com ele seria vencedor naquilo. Mas quando ele está se dirigindo para Jericó, ele dá de cara aí com um anjo empunhando uma espada, que a gente logo vai saber que é o comandante do exército do Senhor, e pergunta para ele: você está a nosso favor ou dos nossos inimigos? Qual seria a resposta normal, gente? Deus já falou para Josué que aquilo é o que ele tem que fazer. Qual seria a resposta normal? Josué, estamos com você. Vai firme e vai tranquilo. Estamos aí, estamos segurando a onda. Não se preocupa. Vai que a gente vai junto. Só que não é isso que o anjo responde. Fala: olha, não estou nem a favor de você, nem contra você. Eu sou comandante do exército do Senhor. Gente, qual é a verdade transmitida por trás disso? Qual que é a grande lição que a gente pega dessa passagem meio insólita, meio incomum aí do texto bíblico? É Deus que está escrevendo a história, Ele tem os processos dele, os objetivos dele, e ele, de certa forma, como eu disse, ele se autolimita ao comunicar esses processos e esse mover dele no mundo da realidade, no mundo concreto dos fatos. Ele estabeleceu, sim, uma aliança com Israel. Por quê? Pelo bem de Israel? Não. Cumprindo os propósitos dele. Quais são esses propósitos? Ele vai se autorrevelando no texto bíblico. Mas não é a história de Israel que está sendo contada, ok? É a história do mover de Deus na humanidade. E o mover de Deus na humanidade, de um Deus que escolheu se revelar verbalmente, vai ser trazido por mensagens, vai ser comunicado por uma mensagem. Consequentemente, o mensageiro é mais importante que os fatos que estão acontecendo. E por isso, na concepção de mundo
da Bíblia hebraica, é bastante natural que seja enfatizado o mensageiro e não o fato que ele conta. O mensageiro quem é? É o profeta. E por isso aquilo que a gente chama de livros históricos hoje é muito corretamente aí para a forma de pensar da época, descrito na Bíblia hebraica como os profetas. Os livros são os Neviim, os profetas. Que história que eles estão contando? Estão contando a história de Deus ali tratando com o seu povo. Gente, tudo bem com isso? Joia. Isso faz muita diferença, gente, mas muita diferença na forma da gente entender a própria Bíblia como organizada por eles. Lembrando, a gente tem uma história acontecendo por trás disso tudo. Pronto, tinha que chegar em algo que eu falo sempre. A gente tem um Deus que vive um arco histórico de eventos, da criação até a consumação da restauração de todas as coisas. Essa é a história que está sendo contada, não é a história do povo de Israel. O povo de Israel tem o seu momento nessa história, tem o seu papel. Deus escolheu que tivesse. Por quê? Ele escolheu. Deus escolheu que a igreja tenha o seu papel nesse arco histórico, nesse arco narrativo. Mas a história é de Deus. Certo? Isso espero que ajude a gente a enxergar algumas realidades do tempo presente que às vezes se parecem tão desesperadoras como a nota de rodapé. Se não me engano, foi o Piper que comentou que algumas das disputas... Eu vou parafrasear bastante aí essa citação do Piper, mas o que ele queria dizer é que, olha, muitas das brigas políticas que acontecem, no caso dele, né, nos Estados Unidos, aí, nos últimos anos, não vão ser nem nota de rodapé do livro de história da eternidade. Quando, enfim, a gente tiver o livro de história de tudo que Deus contou, essas coisas não têm valor basicamente nenhum. E tem tanta gente aí se matando, se virando a cara por conta dessas coisas. Não é essa história que importa. Não era para Israel, não era para a gente hoje, ainda que a gente insista nisso. Ok, vamos lá. Superado isso, superado mesmo, né? Tudo bem? Joia. Só para a gente encerrar aqui, uma outra implicação que a gente tem acerca disso é a seguinte. E aí, para fazer um contraste mais claro, mais expresso aí sobre a forma de Israel contar a sua história e a forma dos outros povos do Antigo Oriente Próximo contarem a sua história. Vocês lembram que eu falei que era muito comum na Antiguidade exaltar os seus reis? Como se hoje não acontecesse isso, né? Como se não houvesse pessoas querendo exaltar os seus líderes acima de qualquer razão. Mas, enfim, não é o caso do que a gente encontra na Bíblia hebraica. Dinastia davídica foi lá, foi instituída por Deus, o templo foi consagrado, aconteceu todos aqueles eventos maravilhosos lá na consagração do templo. Então a gente tem uma dinastia, tem um templo, num povo, num local, tudo maravilhoso. Só que vamos ler os textos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Como seria tratado num texto histórico da antiguidade típico? Pelas suas realizações militares, pelos seus feitos, por tudo de bom que ele fez. O que a gente encontra no texto, tanto dos livros de Samuel, principalmente nos escritos de Samuel? Um personagem que cometeu erro sobre erro, na sua família, na sua vida. Essas coisas não são escondidas. A gente encontra, desde ali, dos patriarcas, as histórias sendo contadas com a crueza da realidade. A gente quase poderia contar uma anti-história. Então, tal líder, muito bom, só que ele fez isso, isso e aquilo. Pois é. Ponto de vista humano, não seria exatamente o melhor material para se trabalhar. Mas ok, está lá. Gente, Davi
para não falar da criação de filhos, para não falar do final da vida dele. Vamos ficar aí no exemplo mais, no fato talvez mais marcante aí da vida dele. Cometeu um abuso sexual contra Batseba. Hoje não há já consenso bastante razoável sobre que não foi uma relação consensual ali entre Davi e Batseba. No mínimo, o poder de Davi ali se impôs a ela. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Por isso, não, mas apesar disso. Por quê? Porque a história que está sendo contada não é a história dos líderes, não é a história do povo, não é a história de fatos. É a história do mover de Deus na humanidade. De um Deus que criou o homem para se relacionar com ele, que viu esse relacionamento ser rompido pelo desejo de independência do ser humano e que ele mesmo providenciou um meio para realizar a reconexão e viabilizar novamente o convívio entre o ser humano e Deus. E que venceu aquilo que trouxe divisão, que foi o pecado, ele próprio, e que prometeu que está fazendo novas todas as coisas e que isso será concluído. Essa é a história que está sendo contada. Essa é a história teológica. Essa é a história que interessa. A história da autorrevelação desse Deus. Em palavras compreensíveis às pessoas que Ele ama e com as quais desejou conviver. Por isso, a ênfase não é a história, mas os profetas. Aqueles que trazem essa mensagem que é o funcionamento daquilo que a gente enxerga hoje como máquina histórica. Que é basicamente Deus se movendo entre a sua criação. Ok? A partir do domingo que vem, a gente vai começar a percorrer cada um aí dos livros que compõem os Neviim. Provavelmente, a gente vai... eu não consigo dizer que a gente vai ter um domingo por livro. Tem livros com muito conteúdo, tem livros com menos. Aliás, eu falei que ia falar de Jonas, né? Jonas talvez seja uma das provas mais cabais de que a história dos profetas não é a história como a gente está acostumado. A gente encontra um Deus que está se relacionando com o seu povo, mas num livro como o de Jonas, ele transcende isso. Ele manda o profeta Jonas para uma nação não apenas pagã, mas para uma nação inimiga do seu povo. Dando aí o spoiler de que há muito mais no arco narrativo de Deus do que a história humana poderia contar. Queridos, obrigado. Domingo que vem a gente começa aí com livro por livro. Como eu disse, difícil aí antecipar se vai ser... Tem muito conteúdo para ser desenvolvido. Vamos orar e a gente encerra em seguida. Santo Eterno Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo dia, pelas nossas vidas, porque estamos aqui, por essa igreja, Senhor. Mas nesse momento eu queria agradecer do fundo do meu coração, do fundo da minha mente, pelo amor que o Senhor demonstra e tem demonstrado pela humanidade, por cada um de nós. Senhor, a gente sabe que isso vem de Ti, que as coisas poderiam ser diferentes e o Senhor continuaria sendo o Deus Todo-Poderoso, mas te agradecemos, Pai, humilhados, porque não somos merecedores disso, mas porque mesmo assim o Senhor nos ama e tem demonstrado esse amor. Cuida de nós, Pai, age com misericórdia em relação às nossas vidas, cuida do Teu povo, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.